Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Mari Coimbra e este é o canal Ajuda em Pet hoje. Então, se você ainda não é inscrito, é a tua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo. Já agora és meu convidado para curtir, deixar o seu joinha, e assim você estará ajudando a fortalecer esse canal. Na semana passada tivemos a ver um pouco da minha história com relação aos gatinhos de rua que eu tenho adotado e que eu tenho cuidado. E hoje eu vou partilhar com vocês a farmácia de remédios que eu tenho em casa para os gatinhos. Então vem comigo e fica por dentro. Hoje é um dia que eu estou em luto, porque faleceu este gatinho branco. Era um gatinho que já tinha sido tratado do coriza, do problema nos olhos, já estava bem. E de repente começou a perder as forças, a deixar de comer e acabou falecendo. E como eu disse na semana passada, temos aí alguma bactéria desconhecida que está a atacar alguns dos órgãos vitais e por isso perdemos o gatinho de um dia para o outro. Mas a vida segue, temos que nos concentrar nos outros que precisam de cuidados. É fácil encarar isso e continuar? Não, não é nada fácil, principalmente num dia de gravação como hoje. Mas vamos pensar naqueles que estão vivos e naqueles que precisam da nossa ajuda. Se você tiver o desejo de ajudar, eu vou estar partilhando com vocês, mais no final do vídeo, as formas que você pode fazer para adotar um desses gatinhos de rua. Mesmo não tendo ele com você, não tendo ele contigo na tua casa, mas você pode adotar apoiando de outras maneiras que eu vou estar partilhando mais no final desse vídeo. Então, para vocês ficarem com uma ideia, esta aqui é a caixinha, ou melhor, são as caixinhas dos gatos com alguns medicamentos. E eu vou estar explicando aqui a vocês cada um deles, para que serve, qual é a sua finalidade. Na semana passada, eu havia mostrado a vocês os remédios que têm sido usados para esse problema dos olhos desse vírus chamado coriza, não é? Eu mostrei esta pomadinha, mostrei a Neomycin, esta é Aeroderma. Mostrei essa Corticil, são pomadas que eu estou utilizando atualmente. E esta aqui, a Gentosil, que já está terminando, mas eles já ultrapassaram essa fase. Graças a Deus, nesse momento não tem mais sido necessário. Mostrei a vocês também esse desparasitante, que é o que eu tenho usado nos bebês pequeninos. Porque nos gatos adultos eu uso outro tipo de desparasitante. Vou ver se eu encontro aqui na caixinha para mostrar também. Então, aqueles que eu acabei de mostrar são os remedinhos para os olhos, portanto, para esse problema do coriza e de conjuntivite, que os gatinhos bebês costumam ter muito no início, quando são recém-nascidos. Depois eu tenho aqui alguns remédios para o estômago, quando eles começam a vomitar. Então, eu tenho aqui o Sermin, que é um cremezinho branco. Normalmente eu coloco numa seringa e coloco direto na boca. Coloco metade, depende do peso do gato, mas normalmente aqui para a idade dos meus é metade, para o peso dos meus é metade. Se for mais novinho é só um quarto apenas. Associado a isso eu tenho também o Fliperam, que nesse momento eu já deitei fora porque já tinha vencido e eu não tenho precisado agora nesse momento, graças a Deus. Tenho aqui o Hélio 250, que é um pozinho que é para o intestino, no caso deles estarem com diarreia. Eu diluo na água o pozinho, apenas metade também, e coloco na seringa da mesma forma e coloco para dentro da boca deles. Eu tenho, por prevenção, eu tenho em casa esse remédio aqui, que é para o caso de envenenamento. Tenho este carvão ativado, que é um remédio, digamos assim, no caso deles serem envenenados ou se envenenarem com alguma coisa. No caso deles ingerirem alguma coisa que seja veneno. Então, eu posso dar meia seringa, também colocar na boca, até o veterinário conseguir dar um atendimento mais personalizado. Então, eu tenho isso em casa para prevenção. É carvão ativado e é o mesmo que o veterinário usa, portanto, veio mesmo do veterinário. Eu tenho aqui também esse medicamento, que parece ser de pessoas, de seres humanos, foi também indicado pelo veterinário e tem sido foi utilizado há algum tempo num gato que costumava obstruir, portanto, tinha problemas urinários. E eu, como pensei que ele tivesse associado ao problema urinário, tivesse também o problema, dificuldades para defecar, então eu pedi ao veterinário e ele receitou este remedinho. Fica no frio, fica na geladeira e enquanto tiver na data de validade pode ser utilizado. Este gato com problemas urinários, na verdade eu tenho dois com problemas urinários. Um tem problemas muito mais intensos, costumava ficar obstruído, e então ele precisava tomar sempre leptocortinolo. Fazia um tratamento de alguns 7 dias e dávamos uma parada. Associado a isso, ele fazia outros medicamentos. Então, por exemplo, eu estava em casa, eu percebia que o gato estava com dificuldade de urinar, eu já começava logo dando meio leptocortinolo dissolvido na água e na seringa, e colocava na seringa. Eu poderia dar um quarto de Benestan ou um quarto de Urospar.
O efeito desses dois é o mesmo. O que passa é que esse Urispaz parece mais benéfico, mas o gato tem tido mais vômito com ele. É um remédio mais amargo, mais ruim, e o gato não gosta. Então, por vezes, ele tinha vômito e eu, então, pedi uma alternativa e passei, então, a utilizar o outro, que não é tão eficaz como esse. Eu tento sempre dar primeiro o Urispaz e depois, se eu ver que o gato não engole e deita fora, então eu passo a utilizar o Benestan. Isso também até que o veterinário consiga dar um atendimento personalizado. Porque vamos pensar, eu tô falando nisso no caso de urgência, não é? Às vezes, muitas das vezes, nós chamamos o veterinário para urgência, pagamos uma urgência para levarmos os gatos. Mas agora, no caso, até o veterinário chegar, que demora no mínimo 2 horas, porque a clínica está fechada, se for no fim de semana, se for à noite. Enquanto isso, o gato já está medicado, que é para ele já ir se sentindo aliviado, pelo menos na dor. Esse gato que tem levado esse tipo de tratamento, ele obstrui de tal maneira que muitas vezes nem o veterinário não conseguia passar a sonda. Então, precisávamos ficar tirando o xixi com uma seringa. Então, eles deitam o gatinho de barriga para cima e com uma seringa tiram o xixi. E fazíamos isso 2, 3 dias a fios, 2 vezes ao dia. De manhã, no primeiro horário, quando a clínica abria, 10 da manhã, e depois, antes da clínica fechar, às 8 da noite. E assim, fazíamos até que o gato começava a reagir aos medicamentos e começava a melhorar naturalmente. Mas, graças a Deus, já passado algum tempo, inclusive eu tinha aqui um gatinho preto que acabou falecendo. Também ingeriu alguma coisa e acabou se envenenando e faleceu. E depois desse gatinho ter falecido, ele melhorou. O veterinário já havia me dito para afastar o gato aqui de casa há algum tempo, esse gatinho preto, para fazermos um teste, mas eu não tive coragem, porque eu dizia que eu amo todos os gatos da mesma forma, e não é porque o gatinho preto veio da rua e porque o gatinho branco nasceu aqui em casa que ele fosse melhor do que o preto. O meu amor por eles era o mesmo, mas, no entanto, o pretinho, mais alguns dos meus aqui em casa, inclusive alguns branquinhos, acabaram se envenenando com alguma coisa, no tempo que eu ainda não tinha esse remédio que eu mostrei aqui para vocês no início. O carvão ativado, naquela altura eu ainda não tinha, e então os gatos começaram a vomitar à volta das 10 da noite, à volta das 2 da manhã eu chamei o veterinário, ele chegou à volta das 5 da manhã, mas os gatos foram para a clínica, ficaram internados alguns 2, 3 dias e acabaram falecendo, todos, 4 gatos. Então, dando sequência aqui na nossa situação, um outro gatinho que eu tenho também com alguns problemas urinários eu consigo resolver, esse outro não obstrui, eu consigo resolver apenas fazendo esse tipo de tratamento. E tem um outro remédio que eu costumo dar, que não tenho aqui nesse momento, mas é o mais comum. Ele é mais natural. O tratamento é de no mínimo 15 dias. Então, esse outro gatinho que eu tô falando a vocês, que é o meu tigrado, ele consegue ultrapassar esses problemas urinários só com esse medicamento que eu acabei de falar. Esse meu tigrado, como tem problemas crônicos de rinite, então nós temos que estar sempre medicando ele, trocando alguns tipos de medicamentos em função do estado dele, de como ele se sente. Por exemplo, este remedinho aqui é um spray, é colocado no narizinho dele quando ele está mais aflito. Normalmente dá um alívio imediato, mas ele não gosta, porque tem que ser assim. Tem que ser feito assim, pra dentro do narizinho do gato. É natural que ele fique tentando virar a cabeça de um lado para o outro, mas em 2 pessoas a gente consegue dar ali umas borrifadas, de forma que entre um bocadinho lá para dentro. Às vezes, para aliviar, ele toma esse remedinho aqui, que se chama Estomagil, que é para acalmar um pouco a gripe. Esse remedinho aqui, nós costumamos dar como suplemento alimentar, quando eles estão com problemas urinários. Nesse momento eu não estou utilizando, já não tem sido necessário. E o meu tigrado, nesse momento, está fazendo suplemento alimentar, que é esse aqui, o Fumax, que tem sido bastante bom. Ele leva uma piquinha, uma injeçãozinha a cada entre 15 dias e um mês, quando ele deixa de comer por causa desses problemas respiratórios. Então, ele leva uma piquinha, assim ele fica sem dor e volta a comer, e tá fazendo esse suplemento alimentar. Depois nós temos aqui esse Clamoxil, que era um anti-inflamatório, um antibiótico, aliás, que eu estava dando aos gatinhos com esse problema da coriza. Agora não tem sido utilizado, está no frio. Pode ficar guardado enquanto está no prazo de validade. E mais, tenho aqui esse remedinho que é para o ouvido dos gatos. No caso, quando eles começam a ter comichão nos ouvidos, o veterinário diz que são ácaros. Então, eu tenho aqui essa bisnaguinha que eu deito lá para dentro, a pomadinha, e vou fazendo tratamento até eles se sentirem aliviados. Tenho aqui um outro produtinho que eu utilizo na caixinha deles, quando eles são transportados de um lado para o outro, para eles se manterem calminhos. Tá? É um sprayzinho, deixa um ambiente cheirosinho, confortável para eles viajarem. Tenho aqui o Baby Gel,
que é para colocar nos gatinhos, no caso deles terem dificuldade de fazer necessidades, fazer cocô, defecar. Então a gente coloca o baby gel para dar uma ajudinha. Tenho aqui em casa soro fisiológico, tenho bastante soro fisiológico. Água oxigenada, que é um produtinho que eu uso bastante. Então, penso que mostrei tudo, basicamente tudo. E é isso, pessoal. Tenho aqui uma areinha. Essa areia, vou abrir o saco para mostrar. Esse colírio é um colírio que eu utilizei há algum tempo no narizinho do tigrado, para que ele tenha problemas respiratórios. E foi sugestão do médico veterinário, portanto, utilizar o colírio nos olhinhos, e foi sugestão, portanto, do veterinário, eu utilizar este colírio, uma gotinha em cada narina, 3 vezes ao dia. Deu um resultado, sim, por algum tempo, mas como o problema é crônico, em princípio, vamos fazer uma limpeza aos dentes do gato, a ver se conseguimos resolver esse problema respiratório que o gato tem, fazendo uma limpeza nos dentes, porque inclusive ele tem gengivite. Então, é isso aí, pessoal. Aqui está a minha partilha por hoje, ficamos por aqui. Pessoal, eu tava esquecendo de mostrar, esse aqui é o protetor solar que eu uso nas orelhinhas dos gatos brancos. Todos os gatos brancos tendem a ter o câncer de pele, como diz o português, cancro de pele. Esse aqui tem uns risquinhos vermelhinhos na orelha, são umas veias mais destacadas. Por essa razão ele precisa ainda mais de cuidados. Então ele fica muito chateado porque ele não gosta, mas eu vou falando com ele, eu falo que é bem rapidinho, que não demora nada, que não vai doer, que a mãezinha ama ele. E assim a gente passa, mas talvez o que ele não goste seja do cheiro desse protetor solar. Mas quando eu posso eu uso o meu próprio, que é da La Roche, que é o que eu uso na minha cara. Mas não é sempre que dá pra usar aquele, porque ele é mais caro. Então, às vezes eu coloco assim. Esse, que é mais barato, eu compro no supermercado, é da marca Garnier. Mas ele não gosta muito, talvez seja por causa do cheiro. Porque depois ele vem aqui lamber com a patinha e passa na boca. E por vezes ele fica com os olhos meio irritados. Mas eu tenho ali um colírio. Um colírio ou uma pomadinha que eu uso pra acalmar. Pronto, não custou nada, tá vendo? Vai brincar agora, pronto. Pronto. Então, pessoal, era isso que eu tinha para partilhar com vocês hoje. Como vocês veem, por mais que eu ame demais os gatos e por mais que eu tenha um trabalho fora, eu não vivo disso, eu não faço disso meu emprego, eu também trabalho fora. E por mais que eu ame os gatos, também trabalho fora. Os gastos com os bichinhos têm sido sempre recorrentes. Então, se vocês desejarem apoiar esta causa, mas como vimos no vídeo anterior, podemos adotar um bichinho de rua, mesmo sem trazer ele para nossa casa. Podemos adotar ele na rua, no próprio lugar onde ele vive. Podemos levar a ração todos os dias, levar água todos os dias, fazer uma caminha para ele ficar protegido da chuva, do frio e dos perigos de outros animais. Mas caso você não tenha essa oportunidade aí perto da tua casa, eu digo oportunidade porque cuidar de um animal nos faz bem, nos faz nos sentir bem. É uma bênção, eu me sinto bem cuidando de animais de rua e eu gostaria também de compartilhar essa bênção contigo. Se você deseja adotar um pet da rua e não tem aí perto da sua casa nenhum que você possa fazer, mas se você deseja apoiar essa causa, você pode mesmo adotar algum desses gatinhos que eu vou mostrar aqui nas imagens. Você pode dizer qual deles você quer adotar e eu vou partilhar também aqui contigo algumas formas que você possa contribuir. Assim, você contribui ajudando com algum valor financeiro. Eu compro medicamentos e ração, dou água e cuido deles e faço aqui tudo que eu puder na parte prática, tá bom? Vou partilhar aqui o Pix para quem é do Brasil ou então o MBA para quem é aqui de Portugal. Então não esquece, tá? Por favor, o mais importante disso tudo é você compartilhar este vídeo com mais pessoas para que mais e mais possam contribuir e colaborar e apoiar este canal para o seu crescimento. Somente assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e partilha com mais pessoas. Eu sou Mari Coimbra, te espero por aqui. Super abraço e até breve. Tchau, tchau.